Abra sua Bíblia sem mais delongas, em Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. As crianças que vão à salinha ali com a professora Adriane, em nome de Jesus, Deus as abençoe. O Senhor diz: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Amém? Jeremias 33, 3. O que está escrito aí? Alguém lê em voz alta, por favor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Amém. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo, e as misericórdias do Senhor são as causas, são as razões de nós não sermos consumidos. Deus tem cuidado de nós, da nossa família, dos nossos entes queridos. Ele tem nos protegido, tem nos ensinado por intermédio do Espírito Santo e através da sua santa e doce palavra. Amados, o profeta Jeremias, por um período de 40 anos, ele profetizou a destruição, ele profetizou o cativeiro, ele falou a respeito de conserto, de posições que o povo de Deus precisavam tomar. Mas durante esse período ele foi ignorado. Israel fechou os ouvidos para a palavra de Deus. E as coisas acontecem assim quando nós não estamos mais preocupados com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com o projeto de Deus, e quando nós nos envolvemos com os projetos terrenos, com as nossas coisas. E Jeremias então estava se tornando uma pessoa chata, inoportuna, uma pessoa que já estava cansado de ouvi-lo. Ele parecia aquele piano de uma nota só, falando sempre a mesma coisa. Mas a palavra de Deus diz que Deus é longânimo, tardio em irar e breve em perdoar. A longanimidade de Deus às vezes faz-nos pensar que Deus é indiferente às situações, às coisas que estão acontecendo. A longanimidade de Deus às vezes nos fazem pensar que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma história, é um conto de carochinha, é uma fábula criada por homens com mentes brilhantes. E nós então nos permitimos a nos envolvermos com as circunstâncias do dia a dia e virarmos as nossas costas para Deus. E de tanto falar, e de tanto insistir, e de tanto persistir com Israel, Jeremias então passa a ser ignorado. E ele chega em um determinado momento do seu ministério, que ele diz assim: quem me dera ter uma cachoeira na cabeça,
Ele era tido e havido como um profeta chorão. Chorava demais. E ele chorava e lamentava. Ele até escreveu um livro chamado Lamentações. Lamentações de Jeremias. Será que chorava o homem? Chegou ao ponto de escrever um livro intitulado Lamentações. Mas por que ele chorava? Porque ele recebeu uma visão de Deus. E na visão que Deus havia dado para ele, o inimigo estava se aproximando. E já havia cercado o Israel de Deus. E a visão que Jeremias tinha era uma visão terrível. Ele via Nabucodonosor vindo como um furacão, como um tsunami avassalador, passando por cima de Israel como se fossem formigas. Ele viu o capitão do exército babilônico chamado Nebuzaradã pegando crianças, amamentando no colo da mãe, segurando pelos pés e batendo a cabeça deles nas rochas, estourando os miolos dele. Ele via o rei de Israel e os príncipes de Israel acorrentados na canela, um preso ao outro e um anzol no nariz, e eles nus, cabisbaixos, sendo levados ao cativeiro. E quem expressa isso de uma forma fenomenal é o cantor Sérgio Lopes, no hino intitulado Lamento de Israel. Ele diz: quando em cativeiro te levaram de Sião. Essa era a visão que Jeremias tinha antes de acontecer. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes pranteavam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. E a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó, do vermezinho de Jacó. Porque às vezes nós pensamos que somos intocáveis. Às vezes nós pensamos que somos inatingíveis, inabaláveis. E nós pensamos que as coisas estão indo de vento em polpa, quando na verdade não é nada disso que está acontecendo. Eu me lembro de uma postagem, acho que foi o Wagner que fez no WhatsApp do grupo, e ele fala sobre a cadeia, que o diabo mantém as pessoas na cadeia. Só que as pessoas pensam que está tudo bem, né? Foi você que colocou, é até do filme Deus Não Está Morto. Quando um filho chega para a mãe com mal de Alzheimer, sentada numa cadeira de rodas, ou numa cadeira, não sei, e ele começa então a falar, a afrontar a mãe dele, dizendo: olha, a senhora teve uma vida de oração, a senhora era uma serva de Deus, a senhora buscava a Deus, e olha eu aí, eu estou bem, financeiramente, profissionalmente realizado. E de repente o Espírito Santo toma aquela velhinha, que agora já não é mais uma enferma, mas uma profeta, e ela fala essas palavras para o filho, que o que ele estava vivendo era uma cadeia, era uma prisão, que o diabo deixava ele entrar e sair na hora que ele queria, fazendo entender e pensar que tudo estava bem. Ela falou: só que vai ter um momento que a porta vai fechar, e você vai se dar conta que não pode mais sair. Vai chegar um tempo em que você vai perceber que você está enjaulado e não tem mais para onde ir.
caminhando para a perdição, e ele então traz um apelo de Deus. Mas sabe, amados, que Deus, Ele traz essa palavra no intuito de confortar. Ele traz essa palavra no intuito de direcionar a vida do povo dele. Quando Jeremias, ele fala de clama a mim, um apelo do Senhor. É o Senhor que está dizendo, clama a mim. Deus agora está pedindo ao povo dele para que o clamasse. Era o povo que deveria estar pedindo a Deus pelas misericórdias dele. Era o povo que deveria estar clamando pelo Senhor, teu Deus. Agora Deus está chamando o povo. Clamem a mim. A palavra clamar no hebraico, ela significa gritar. Gritem por mim. Foi um termo que Deus usou lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10, quando ele chama Caim e diz para Caim: Caim, cadê o teu irmão? E Caim disse assim: eu lá sei da vida do meu irmão. Bom seria se não soubesse. Mas ele sabia. E Deus então disse a ele: Caim, o sangue do teu irmão está gritando por mim. O sangue do teu irmão está me chamando, está gritando, clamando pelo meu nome, pela minha justiça. Caim, o que é que você fez? Deus está preocupado com o que nós fazemos. Deus está preocupado conosco. Mas nós muitas vezes não estamos preocupados com Deus. Ele diz: clama a mim. Jeremias, diga a esse povo de dura cerviz, esse povo de cabeça dura, de fronte de bronze, que ainda há uma possibilidade de livramento. Eu conversava com a Adriane essa semana a respeito das palavras do pai do cantor. Será que Deus existe? Será que Deus realmente existe? Eu disse para a Adriane assim: eu queria ser aquele repórter, Adriane, que eu ia dizer para ele assim, Ezequiel capítulo 33, versículo 11 diz assim: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Por que morrereis, ó casa de Israel? Deus existe tanto que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que o homem morra. Deus não quer que ninguém morra. Mas Ele quer sim que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam de verdade a Ele. Que voltem para Ele e passem a clamar por Ele. O desejo de Deus é que haja uma volta na nossa vida, um retorno aos princípios da palavra de Deus. O coração de Deus está batendo pela intimidade dos seus filhos. O coração de Deus está gritando: filho meu, filho meu, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. A palavra clamar aparece 55 vezes no Antigo Testamento, e a palavra orar 77 vezes. 55 vezes Deus está chamando o povo: gritem pelo meu socorro, gritem pela minha ajuda, chamem. Em Deuteronômio diz assim: que povo há que tenha um Deus tão achegado a eles, que os responde todas as vezes que eles clamam? E que povo há tão
tão sábio e inteligente na face dessa terra, e que tenham leis tão justas e tão boas como as leis que eu tenho oferecido para vocês. Deus, Ele não precisa de defensores. Ele é Deus, mas Deus, Ele tem sede. Ele tem sede de justiça. Ele tem sede do nosso bem-estar. A primeira coisa que Ele diz para Jeremias: olha, Jeremias, o cativeiro vai vir como forma de conserto, de punição pelos pecados de Israel. Eles vão passar pelo cativeiro, mas não é motivo de desespero. É para eles irem a esta terra, e lá eles comprarem casas, e eles começarem a orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade eles vão ter paz. Você tem orado pela paz em Ceilândia? Você tem orado para que haja paz em Ceilândia? Ontem mataram um PM aqui no P-Norte, né? Vocês estão sabendo. E houveram muitas palavras chocantes no velório. E o helicóptero passou jogando pétalas de rosas. E ontem a polícia, tinha muito policial, graças a Deus por isso. Tem muito policial na rua, 350, todos os dias, vão estar atuando. Sabe, irmãos, a terra está coberta de maldade. Todos os dias, quando você sai do seu trabalho, sai alguém pensando em fazer o mal. Quando seu filho sai do trabalho para a escola, sai alguém pensando em fazer o mal. Sai alguém pensando em armar um laço para ele. E Deus tem dado livramentos. Deus tem quebrado o arco, despedaçado a lança e colocado fogo nos carros do inimigo. Porque Deus às vezes dá visões que nós não entendemos, mas Ele está simplesmente nos alertando. Aqui o profeta era um arauto de Deus, que recebeu a visão do tratamento que Israel ia receber, mas ele poderia amenizar as coisas, desde que esse povo clamassem a Deus. E não é a primeira vez que Deus fala de coisas grandes e ocultas. Em Isaías 48, a partir do versículo 3, diz assim: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido, olha para tudo isto, porventura não admires. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conheceis. Deus está chamando a nossa atenção para as coisas que Ele fez desde o princípio. O Salmos 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Todos os dias Deus está se revelando a mim e a você como um Deus criador, como Deus que fez todas essas coisas. E Ele pede que nós não venhamos ficar admirados com as coisas que os nossos olhos estão vendo. São apenas circunstâncias. Os nossos olhos precisam estar em Deus, no Criador, naquele que redimiu a nossa alma da angústia, naquele que nos salvou, naquele que nos libertou das cadeias infernais. Mas Ele diz aqui: porque eu sabia que vocês eram obstinados, e a cerviz, a fronte de vocês,
eram como um tendão de ferro. Tens a testa de bronze. Sabe o que Deus estava dizendo para Israel? Vocês são cabeça dura demais. Vocês são cabeça dura. Deus estava dizendo isso para o povo dele. Vocês são cabeça dura demais. Eu estou tentando mostrar para vocês que não é desse jeito. Eu estou tentando ensinar para vocês que a coisa é bem mais simples, mas vocês procuram sempre as coisas mais difíceis. Você já ensinou para alguma criança e ela tem dificuldade de aprender? Aí você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª você já dá um surdão. Fala misericórdia. Você não vai. Mãe é bom para isso, né? Mãe está ensinando e fala. Aí ela não aguenta, dá uns tabecas, né? Fala, você está brincando comigo. Você só pode estar brincando comigo. Não é possível, menino. E aí você aprende na hora, né? Quando a minha mãe estava me ensinando matemática, tabuada, aí eu estava lá, não entrava de jeito nenhum. Ela falava de 5, de 6, de 7, garrava. Aí garrava, tum! Quando eu tomava um surdão, falava tudinho, calma mãe, calma, eu vou aprender, e aprendia mesmo. Ou aprendia por bem, ou aprendia pela correção, né? E aí hoje a gente aprende pela necessidade, né? Tá difícil, mas eu preciso aprender isso aqui, e rapidinho a gente aprende. Mas Israel, amados, se fazia de difícil. Israel, Deus ensinava o caminho mais prático, mais simples, e eles procuravam sempre o mais difícil. Tem pessoas que dificultam até o agir de Deus na vida deles. Tem pessoas que atrasam o projeto de Deus, o propósito de Deus. Deus tirou o povo do Egito. A caminhada do Egito a Canaã eram 11 dias. Eles ficaram 40 anos dando volta no deserto. 40 anos andando em círculo. Sabe por quê? Porque é cabeça dura. É cabeça dura. Eles faziam questão de endurecer a mente. Eles faziam questão de questionar a Deus, de procurar pelo em ovo. E não é assim que as coisas funcionam. Deus havia usado o profeta e feito um apelo ao clamor, e disse: olha, eu vou revelar para vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem, que vocês não conhecem, não precisam se perturbar. Não diz isso a palavra de Deus? Não se turbe o vosso coração. Jesus, em João capítulo 14: crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Eu vou vos preparar um lugar. Eu vou preparar para vocês um lugar. O clamor, irmãos, a oração, o primeiro passo é esse, o clamor. O segundo passo é esperar a direção de Deus, é ouvir a voz de Deus. Anunciar-te-ei. É Deus quem vai anunciar, é Deus quem vai direcionar, é Deus quem vai falar. Eu preciso ter paciência e entender que os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Está escrito em Isaías, ele diz assim: como o céu está distante da terra, a minha vontade está distante da sua. Deus não está preocupado em fazer a minha vontade. Deus está preocupado em fazer com que a vontade dele se cumpra na minha vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Quer mais alguma coisa? Hein? Precisa de mais alguma coisa? Boa, perfeita e agradável? Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim a tua vontade, em nome de Jesus. E faz rápido, porque eu estou doido para ver a vontade do Senhor acontecendo na minha vida, né? Falar igual o mineiro lá, o Lucinho Barreto, né? Ele prega bem mineirês, né? Ele usa os nossos dialetos, né, Geraldo?
Nossa língua mineira tem uns dialetos meio assim, né? E olha Davi assume o reinado, o trono de Israel, em Crônicas, 1 Crônicas 16, a partir do versículo 37, ele diz assim: então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos em número de 68, e Obed-edom filho de Jedutum e a Ossa, para serem porteiros, e deixou a Zadok o sacerdote e aos sacerdotes seus irmãos diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gibeão. Davi, ele instituiu 24 horas por dia de oração e adoração, durante 7 dias na semana. Esse Davi, ele tinha uma visão tremenda de Deus. Deus não precisou falar para ele: clama a mim. Deus não precisou direcionar ele nesse sentido: grite por mim. Davi, ele tinha uma percepção muito grande das dificuldades que ele ia enfrentar na sua vida, e ele então já previa que ele iria ter uma necessidade muito grande da proteção de Deus, da providência de Deus, e ele então já coloca esse grupo para estar ministrando oração e adoração 24 horas por dia, durante 7 dias, todos os dias da semana, clamando a Deus. Se eu pudesse, ou se você pudesse nessa noite, se encontrar com Davi e perguntar para ele: Davi, por que esse desejo no seu coração de orar? Por que esse desejo tão grande de clamar a Deus? Por que esse desejo insaciável pelas coisas de Deus, pela presença de Deus? Por quê? Porque esse desejo de adorar a Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana. Davi poderia responder assim. Vai lá no Salmos, capítulo 27. Salmos 27, 4. Vai lá nos Salmos, vamos ver se essa poderia ser uma resposta de Davi à nossa pergunta: por quê? Por que, Davi? Nós temos muito esse negócio de porquê, né? De sentir porquê. Então ele poderia dizer assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no pavilhão do seu, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluias! Olha a visão. Sabe por que ele tinha esse desejo de clamar, de buscar, de invocar o nome do Senhor, de chamar pela presença de Deus? Porque ele sabia que a vida é constituída de momentos bons e maus, que mesmo ele sendo rei, sendo bem sucedido, mesmo ele tendo um exército poderoso, a adversidade um dia ia vir, e quando ela batesse na porta dele, o Senhor ia ocupá-lo, o Senhor ia protegê-lo. Ao Salmo 91 aí, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, Ele vai me proteger no seu pavilhão. Hoje eu estava vendo uma matéria de uma mulher que ela era atleta, ela era triatleta, campeã, né? Um monte de medalha. E aí de repente as coisas começaram a virarem do avesso. O marido se separa dela, e ela de repente ela está andando assim, ou nadando, o corpo dela paralisa todo, ela não consegue mais, ela perde toda a coordenação. E aí ela vai fazer exames pensando que é uma coisa,
E ela então descobre que ela tem uma doença degenerativa. E essa bactéria terrível se alojou no cérebro dela. E o médico disse para ela assim: você tem apenas 2 anos de vida. Apenas 2 anos de vida. E ela falou algo interessante. Ela disse assim: uma coisa é você saber que você vai morrer. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Mas outra coisa é você ter uma data marcada para morrer. E ela perdia a respiração e perdia as forças, a mão dela não abre. E essa mulher então descobriu na natação um estímulo para viver. E só que ela começou a nadar 5 horas por dia. E nessa natação, essa atividade física dela foi neutralizando essa bactéria. Foi neutralizando essa bactéria. Já tem 10 anos e ela tinha uma menininha, bem novinha, né? Quando ela descobriu ter essa enfermidade. Mas ela não está curada. Ela está bem e de repente ela está mal. Ela está bem e de repente ela pode estar andando e cair. Se ela tiver uma gripe e for muito forte, ela pode morrer. Mas ela está lutando para viver. Então Davi, ele sabia que a vida é constituída de momentos bons e maus. E ele então poderia nos responder isso. Olha lá nos Salmos. Por que eu tinha tanta essa necessidade de clamar por Deus? Quando se fala em oração, nós precisamos ter em mente pelo menos 3 aspectos que eu considero importantes para a oração. E o primeiro deles é um propósito. Eu não posso viver, amado, sem propósito. Eu não posso falar com Deus simplesmente por falar. É preciso estabelecer um propósito. O Dr. Rick Warren, ele diz que um crente sem propósito é um crente sem sonhos, sem vida. Nós precisamos ter propósitos, estabelecer propósitos diante de Deus, para nos motivarmos a buscar, a clamar a Deus. E Jeremias, ele estava trazendo essa visão para Israel. Estabeleçam um propósito, façam um projeto e obedeçam agora a direção de Deus, mesmo sendo indo para um cativeiro, mesmo sendo humilhado. Deus vai restaurar a sorte de vocês. Deus vai trazer vocês novamente a esse lugar, a esta terra. E Ele próprio diz assim: eu bem sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz para vos fazer o bem. Deus só pensa em fazer o bem para você, meu irmão. Deus só pensa em fazer o bem para nós. Deus só quer o nosso bem. Mas nós estamos sujeitos a passar por adversidades. E eu disse aqui que Davi, ele entendia isso. Ele entendia isso muito bem. Propósito é um padrão divino. É um padrão divino para a nossa vida. Deus tem um padrão de vida para os seus filhos, para os seus servos. Deus não quer ver os seus filhos vivendo como se fosse um bando. Deus estabelece normas. Ele estabelece princípios e valores que não podem ser dispensados a bel prazer. A outra coisa que nós precisamos é de entender por onde começarmos. Por onde começarmos? Tem pessoa que quer tudo. Ele quer começar abraçando tudo, abraçando o mundo. E todo começo é difícil. Salomão diz que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Mas tem pessoa que começa um projeto, quando ele vê a dificuldade, ele desiste na hora. É igual aquela pessoa que vai construir uma casa, vai furar o alicerce, aí tem uma pedra, ele fala: não vou fazer aqui não, vou mudar de lugar, porque tem uma pedra no meu caminho. Não tem isso?
Quem constrói casa sabe, sempre aparece uma rocha, uma pedreira. Aquela pedreira ali, muitas vezes, ela está ali, mas ela pode ser bem usada e servir até de coluna, de sustentação para a casa. Mas o cara muito preguiçoso fala: vou construir na areia, vou lá enfiar a pá e tira e põe. Aí Jesus diz que existem dois tipos de edificadores: o tolo e o sábio. Mateus 7,25. Aquele que constrói sobre a rocha é sábio, e aquele que constrói sobre a areia é tolo. Por quê? Quando soprarem os ventos, transbordarem os rios e derem com ímpeto contra aquela casa, ou ela vai cair ou ela não vai cair. Se ela estiver edificada sobre a rocha, ela jamais vai cair. Ela jamais vai cair. Deus estava querendo do povo de Israel nesse momento essa postura, que eles estabelecessem um propósito, que eles seguissem um padrão divino, e que eles começassem pelo começo, pela simplicidade do começo. Ninguém nasce grande, amado, só nasce grande monstro. Monstro nasce grande, vai ser um monstro. Um menino de 1 metro com 50 quilos é um monstro. 10 quilos é monstro. Ninguém nasce grande. Ninguém, mas ninguém mesmo. E nós precisamos entender isso, que as coisas de Deus para a nossa vida também são gradativas. Sabe por que Davi entendia a importância de buscar Deus, de estar na casa de Deus? Porque ele sabia que na sua caminhada iam aparecer gigantes, que ele seria desafiado por gigantes. E nós estamos vivendo um tempo que parece que só tem gigante do lado da gente, não é? Você pensa que sabe uma coisa e parece que tem um gigante lá, meu Deus do céu. É uma coisa, é um maior que o outro, e parece que estão sendo treinados para um engolir o outro. A vida está parecendo um octógono. É ou não é? A vida está parecendo um octógono. Desse lado aqui o campeão, não sei o quê, e do outro o desafiante. E o cara já entra com gosto de sangue na boca, quer te detonar. Em todos os aspectos, em todos os campos, a nossa vida está se transformando num octógono. Quem já está estabilizado, graças a Deus por isso, mas quem está entrando na batalha sabe que o negócio está feio. E se não tiver coragem, determinação, se não tiver propósito, padrão divino, e saber por onde começar, vai se perder. E não vai dar em nada. E não vai dar em nada. Se atropelar, queimar etapas, vai se dar muito mal. Mas muito mal mesmo. E em todos os aspectos. O padrão divino, Deus não procura pessoas que tenham ideias, mas que orem e que pratiquem a palavra dele. Amém? Deus não está procurando pessoas cheias de ideias, o brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, mas você não sabe qual vai dar certo, você não sabe qual você vai colocar em prática. Então comece pela palavra de Deus, comece pela submissão à palavra de Deus, comece pela obediência ao Espírito Santo, comece pela oração em nome de Jesus, comece pela fé. Aleluia. Pessoas que querem conhecer os seus planos e os seus desejos. Deus está procurando pessoas que querem conhecer os seus planos e os seus desejos. Deus tem planos, Deus tem desejos, Deus tem sonhos, e Ele sonha com você. Sabe, Deus gosta tanto de você que seu nome está escrito na palma da mão dele. Já leu esse versículo na Bíblia? Seu nome está cravado na palma da mão de Deus. Todas as vezes que Ele vai abençoar, a mão dele não encolhe, Ele está vendo seu nome. Ele está dizendo: Deus não se esquece de você. Aleluia. E o desafio é por onde começar, da forma mais simples, sem perder o propósito. Sem perder o propósito. Não tente carregar a arca do seu jeito. A vida cristã é um eterno carregar da arca. O que é a arca?
simboliza? A presença e a justiça de Deus. Agora, não pode carregar a arca do meu jeito. Eu não posso fazer do meu jeito. Eu tenho um jeito especial de fazer. Não posso. Tem que ser do jeito de Deus. Do meu jeito pode até dar certo, mas o fim vai ser terrível. Davi foi buscar a arca lá, que estava com os filisteus, e ele pensou assim: vou trazer essa arca de um jeito maravilhoso. E ele já traçou um plano. Falou assim: olha, eu vou fazer um carro de boi massa, um carro de última geração. Eu vou pôr madeira de primeira, e eu vou pegar ali, vou pôr os levitas para cantar, eu vou dançando na frente da arca. Eu venci, eu conquistei, é do meu jeito, vai ser assim. E aí o que acontece? Ele vem trazendo a arca no carro de boi do jeito que ele planejou, do jeito que ele imaginou, e ele concatenou tudo na sua mente, as suas ideias perfeitas, maravilhosas. Ele falou: vou trazer a presença de Deus para esse lugar agora, do meu jeito. E aí o que acontece? A arca vai e passa numa pedra e dá um solavanco. A Bíblia diz que ela dá um solavanco. Essa palavra também é meio mineira, né? Solavanco. Solavanco. Tum! E quando ela dá um solavanco no carro de boi, a arca vai cair, o Zá põe a mão e morre na hora. É consumido na hora. Quando eu tento fazer as coisas de Deus do meu jeito, eu estou correndo o risco de ser consumido, de ser fulminado pela glória de Deus. Porque o meu jeito pode ser técnico, pode ser magistral, mas se não glorificar a Deus, se não tiver submissão à palavra de Deus, obediência e seguir a direção de Deus, eu estou fulminado. E Davi então começou a chorar. Aquilo que era uma festa se tornou um velório. E ele: Senhor, o que houve? Eu planejei tudo direitinho, eu escrevi, eu contratei técnicos, engenheiros para fazer esse carro. E Deus falou para ele assim: Davi, para de chorar. Você não leu lá na minha lei? Você não leu o que está escrito lá em Levíticos? Que a arca, ela só pode ser conduzida sobre os ombros dos levitas. É sobre os ombros dos levitas, não é em carro do boi. Não interessa se as rodas do carro eram de ouro, se você colocou prata nas tábuas, bronze nos parafusos, não interessa. Não é assim que eu determinei. Sabe, amados, tem um monte de gente fazendo coisas que parecem maravilhosas aos olhos humanos, pensando que está agradando a Deus. Mas na hora que Deus abriu o livro e disse assim: é desse jeito que está escrito lá, foi desse jeito que eu te mandei, ele vai dizer assim: Senhor, mas no teu nome nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios. E o que Jesus vai dizer? Afasta-te de mim, maldito, eu nunca te conheci. Não foi desse jeito, não é dessa forma. É isso que Jeremias estava dizendo para Israel: vocês estão fazendo do jeito de vocês, e se esquecendo de Deus. Mas Deus está nos chamando para nos voltarmos a Ele. Aleluias. Por onde começar? Da forma mais simples. Não carregar a arca do meu jeito. A urgência, olha o que eu vou dizer aqui, que eu achei profundo. A urgência não elimina a reverência. É muito urgente, tem que ser assim. São os métodos, os mecanismos, são as ideias. A urgência não elimina a reverência. Deus é um Deus que requer de nós reverência. Reverência à santidade do Senhor. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Levíticos 11:44. Não despreze o cuidado, a unidade, a santificação e o fervor. Clame a Deus, porque Ele vai te revelar, Ele vai trazer à luz, Ele vai trazer ao seu conhecimento, ao seu entendimento, coisas novas, grandes e ocultas que você não sabe. Sabe aquilo que você pensa que está tão difícil, que está tão longe? Deus vai mostrar para você que está tão perto.
Deus vai mostrar para você que Ele já está agindo em seu favor, que Ele já deu uma ordem a seu respeito. Está escrito no Salmo 91:11: aos teus anjos Ele dá ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, para que os teus pés não tropecem em pedra alguma. Deus, Ele está no controle, amém? Amém. Esta é a palavra que Ele estava dizendo a Jeremias. Vai acontecer, Jeremias, não tem jeito, mas diga a este povo que eu ainda, o Senhor, o Deus deles, estou no controle, e que vai dar certo no final, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por este momento, pela palavra de Deus. Aleluias. Às vezes nós cantamos, eu amo a tua palavra que é vida para mim, mas fazendo tudo o contrário, né? Nós cantamos que ela é vida, mas não seguimos os ensinamentos dela, não obedecemos os preceitos da palavra. E Deus está nos chamando para estarmos pelo nome dele. Feche os seus olhos agora. Amados, Deus tem uma semana de vitória para você. Olha, o perigo existe, a situação não está brincadeira, mas Deus está cuidando de você, Deus está zelando por você. Clame a Ele, peça a direção dEle. Não saia de casa sem fazer uma oração, não saia de casa sem ler um texto da Bíblia Sagrada. Peça a Deus que guarde a sua saída e a sua chegada. Diga a Ele: Senhor, eu estou saindo com bons propósitos, com projetos abençoadores, mas há pessoas que estão saindo com a cabeça cheia de maldade, uma mente perniciosa. Livra-me de todo o mal, quebre o arco, despedace a lança, ponha fogo nos carros do inimigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar este povo. Eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor, Deus dos santos profetas, Deus que guarda a aliança e que guarda, Senhor, os princípios, ó Pai, Deus que abençoa toda a família na terra que toma o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, entra na casa, entra na nossa casa, entra, meu Deus, na nossa família, cuida de nós, cuida dos nossos, cuida, Senhor, dos nossos entes queridos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Meu Deus, nos livra de tropeçarmos nas pedras que são colocadas no nosso caminho. Meu Deus, segura nas nossas mãos com a tua mão poderosa e santa. Eu sei que existe um propósito, Pai querido. Eu não quero carregar a arca do meu jeito, porque não vai dar certo, eu não consigo, meu Deus, mas eu quero seguir a palavra do Senhor. Eu sei que a porta larga, meu Pai, é para aqueles que querem facilidades, mas a porta estreita é caminho de vitória, é caminho de bênção, é caminho de paz. Meu Deus, dê saúde, abençoa os propósitos deste povo. Meu Deus querido, em nome de Jesus, seja com eles em todos os seus caminhos, guardando-os e livrando-os de todo e qualquer mal, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diz: amém. Terça-feira nós temos oração. É oração, é o mês de oração. Clama a mim e responder-te-ei. Nós vamos clamar a Deus. Eu vou estar aqui clamando a Deus. Quinta-feira o pastor Luziel já vai estar aqui ministrando a palavra. Ele foi ministrar em Vitória. Ele e o pastor Nasson estão lá em Vitória. E orem pela vida desses pastores, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo pela vida dos teus filhos e de tuas filhas, e de cada criança que aqui está. Meu Deus, dê ordem aos seus anjos a respeito deste povo, para livrá-los e guardá-los em todos os caminhos, os quais eles terão que percorrer nessa semana. Meu Deus, livra-os do homem fraudulento, do homem sanguinário, do homem de Belial, do sequestrador, do roubador, do latrocida. Meu Deus, em nome de Jesus, fere os inimigos de cegueira, mas abra os olhos dos teus filhos, para que eles vejam, meu Pai, para que eles vejam que estão cercados dos teus anjos.
cobertos pela nuvem de glória e conduzidos pela coluna de fogo. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos e sobre todos e permaneça, não só agora, mas eternamente. Vão em paz, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu emprego, a sua empresa, os seus negócios, todos os seus sonhos, em nome de Jesus. Amém?